Operação fecha hotéis irregulares em Taguatinga. Greve dos bancários pega muitos brasilienses de surpresa. Devolução dos créditos em dinheiro do programa Nota Legal começou hoje. E ladrões assaltam fábrica de vidros na Estrutural e fazem criança de 3 anos refém. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. Olha, o primeiro dia de greve dos bancários pegou muitos brasilienses de surpresa. Agências de todo o DF vão permanecer fechadas por tempo indeterminado. A categoria pede reajuste salarial de 15%, sendo que 9,57% é de reposição de inflação e 5% de aumento real. Quem precisou recorrer aos serviços dos bancos encontrou agências fechadas nesta terça-feira. Por reajuste salarial de 15%, funcionários de todo o Distrito Federal paralisaram as atividades por tempo indeterminado. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, 11 estados confirmaram a adesão à greve além do DF. Aqui na capital, a paralisação foi aprovada na noite desta segunda-feira. A categoria rejeitou a proposta apresentada pela Federação Brasileira de Bancos de reajuste de mais de 6% no salário. A greve vale para bancos públicos e particulares. Aos clientes, resta optar por atendimentos alternativos com os caixas eletrônicos, internet, celular e outros estabelecimentos credenciados. Mas essa é uma greve, Cláudio Humberto, que o cliente já sabe muito bem, já está muito acostumado. É uma greve que já faz parte do calendário anual de folgas dessa categoria, como aliás de diversas outras categorias. Eles já vão fazendo greve, depois sentam para conversar. Toda vez é assim, o ano passado foram mais de 20 dias, já houve greves de 30 dias e essa será mais uma que vai causar transtornos às pessoas. A boa notícia é que a cada ano que passa, nós, os correntistas, as pessoas que precisam do banco para fazer pagamento de suas contas, para receber os seus salários, nós precisamos cada vez menos dos bancários. E daqui a pouco, às 2 horas da tarde, os policiais civis fazem uma nova assembleia para decidir se aceitam a proposta do governo. Ontem houve uma reunião e o GDF propôs reajustes aos vencimentos com um cronograma de aumento com o último prazo em outubro de 2021. Os policiais querem equiparação salarial com a Polícia Federal. E a assembleia será no Ministério do Planejamento. Continua essa briga entre Buriti e policiais civis. Pois é um problema insolúvel porque o GDF quebrou, simples assim. A reivindicação dos policiais civis é muito justa, discute-se se foi justa ou se não foi justa a equiparação com os salários da Polícia Federal, mas é uma conquista da categoria e eles têm mais que lutar por isso mesmo. Mas a questão é o momento. O GDF quebrou, o governo federal não está em situação melhor, muito pelo contrário, e daí a dificuldade de atender a essas reivindicações, a não ser de maneira parcelada, como já propôs o GDF. Não há solução à vista para o impasse. E a Operação Centro Legal fecha o cerco contra hotéis irregulares em Taguatinga. Os estabelecimentos estavam com a licença de funcionamento cancelada. Em alguns casos, apresentavam problemas sanitários. A ação comandada pela AGFIS, a Polícia Militar e mais 4 órgãos do GDF começou na tarde de segunda-feira. As portas fechadas indicavam que a Operação Centro Legal tinha dado resultado, certo? Errado. Menos de 24 horas depois da ação, nossa equipe de reportagem flagrou 2 dos 5 hotéis interditados em pleno funcionamento. Você chegou hoje aqui, já está percebendo, já no mínimo nós contamos 2 pessoas subindo aqui no hotel. Os empresários das proximidades estão tão assustados com o problema que preferem não mostrar o rosto, mas denunciam. Os locais são utilizados como pontos de prostituição e tráfico de drogas. A insegurança é muito grande. É briga entre elas mesmo, é uma dificuldade muito grande. É o pessoal usuário de crack direto aqui. Você pode ver nas portas aqui que está fechado, os bandidos ficam sentados e o cidadão fica dando volta por longe para poder não passar perto desse pessoal. O comportamento de muitos frequentadores dos hotéis vistoriados pela AGFIS tem causado problemas. Os relatos de quem passou a vivenciar cenas constrangedoras
são quase que diários. A gente passa, geralmente a gente é convidado para fazer um programa com elas, até estava brincando que a gente é muito querido, porque a gente passa a todo lugar que passa. Fulano, você quer fazer um programa? Fulano e tal, estou à disposição. Um rapaz que saiu praticamente nu de dentro do motel, correndo atrás da prostituta que tinha pego dinheiro dele. E ficaram correndo no meio da rua, os dois praticamente nus. Outros comerciantes dizem ainda que várias lojas fecharam as portas devido ao intenso movimento de prostitutas e viciados, que, segundo eles, frequentam regularmente os hotéis. Você ter ideia, os restaurantes, principalmente que aqui tinha em torno de 3 restaurantes, fechou todos, não é? E como é que vai viver pagando aluguel e tudo? Você vê que essa travessa aqui, essa avenida, tem 7 lojas fechadas, loja tudo de grande porte, loja de 300 metros. As pessoas de bem se sentem dificuldades em frequentar ou passar no local. A PM informou que há quase um ano tem realizado operações de combate ao tráfico de drogas e prostituição e que tem intensificado o policiamento na região. Sobre os hotéis que reabriram o local sem autorização, a administração da cidade informou que eles foram esvaziados hoje, no fim da manhã. E esse é um problema que já é antigo na região. É um problema dos quais os moradores da região se queixam, moradores e comerciantes se queixam há mais de 15 anos. E os governos não tomavam providência. A Polícia Militar tampouco, viu? Eles dizem que fizeram várias operações, mas se fizeram mesmo, coisa que é difícil de acreditar, não foi suficiente. Mas agora, com essa operação que envolveu também a AGFIS e diversos outros órgãos do GDF, quem sabe agora os moradores ali terão a esperança de ver esse problema removido. É um antro não apenas de prostituição, mas sobretudo de doenças e de sujeira, mas sobretudo de tráfico de drogas, que precisa ser eliminado sem tempo ali daquela região de Taguatinga Centro. Perigo na avenida principal de Planaltina. As barreiras eletrônicas foram retiradas e as faixas de pedestres mal sinalizadas representam um risco para os moradores. Neste local ficava um dos 4 pardais da avenida principal de Planaltina. A população afirma que os equipamentos foram retirados há cerca de 6 meses, o que aumentou a insegurança no trânsito. Preocupação a mais para o pedestre. Eu vou aí na doida. Eu passo. Se ele quiser parar, é o jeito que tem, né? A insegurança da travessia atrapalha bastante, né? Todo mundo que passa não tem a segurança de poder atravessar corretamente, tem o perigo de ser atropelada. Esses dias mesmo uma moça foi atropelada aqui da escola. Quem passa por aqui conta que os acidentes são comuns e denuncia que os motoristas pisam fundo no acelerador, já que há poucas placas de limite de velocidade na região. Não tem a fiscalização, agora eles atingem a velocidade que eles querem, né? Às vezes eles até estão achando que é uma pista de corrida. Mas a retirada das barreiras eletrônicas não é o único problema enfrentado por quem vive aqui em Planaltina. Olha só como é difícil e perigoso atravessar a pista. As faixas de pedestres são mal sinalizadas e muitas estão assim, praticamente apagadas. Olha essa cena. A família dá sinal na faixa, o carro passa direto, sem se preocupar com a mãe, o pai e as 2 crianças. Só depois de mais uma tentativa que eles conseguiram atravessar. Essa faixa aí foi colocada agora no começo do ano, né? Mas parece que foi colocado tinta à base d'água, viu? Porque depois, com 2 meses já tinha apagado tudo, né? Enquanto as barreiras não voltam e as faixas não são pintadas, o jeito é continuar se arriscando entre os carros. Tem que ficar apreensiva mesmo antes de passar. Ter certeza de que pode ou não passar. Tomar muito cuidado. O Detran informou que 139 barreiras eletrônicas estão desligadas desde setembro de 2015, quando o contrato de prestação de serviço foi cancelado. Disse ainda que a nova licitação está sendo concluída. A previsão é que o processo fique pronto ainda este mês. Sobre as pinturas das faixas, o Detran informou que faz revitalização constante, inclusive em toda a Avenida Independência. Mas como o nosso entrevistado falou, parece que é revitalização com tinta à base de água. E como as imagens mostraram, o Detran mentiu quando disse que faz revitalização constante. Não faz. Nós vimos aí que eles não fazem mesmo, né? E não sei por quê. O Detran, afinal de contas, fatura uma grana preta com as multas. Fatura R$500 bilhão por ano. Onde é que eles metem esse dinheiro? Em educação de trânsito e também na sinalização é que não é. A gente vê aí essa situação. As tais barreiras eletrônicas foram retiradas
porque a empresa contratada, a empresa que instala a barreira eletrônica, como também instala pardais, e fatura uma comissão das multas geradas pelas barreiras eletrônicas. Foi por isso que ela saiu e retirou os equipamentos. Agora, a questão é que as barreiras não dificultam nada, apenas obrigavam os motoristas a reduzir a velocidade. O que favorece a travessia da pista é faixa do pedestre pintada, visível, bem sinalizada e também semáforos luminosos. Nisso aí o Detran não se preocupa, porque eles têm outras prioridades, como, por exemplo, manter azeitada a sua indústria de multas. E a sessão que vai analisar a cassação de mandato de Eduardo Cunha já tem data definida. A previsão é que seja na próxima segunda-feira. Mas com a aproximação das eleições, basta saber se haverá quórum para votação. Os detalhes quem traz ao vivo é a Renata Dourado. Estou pagando para ver, hein, Renata? Quórum numa segunda-feira aqui em Brasília é difícil, hein? Boa tarde. Pois é, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos que nos acompanham. Além de ser segunda-feira, a gente está aí em período eleitoral, né? Faltando poucos dias, digamos assim. Na verdade, a eleição é no dia 2 de outubro, né? Então já é uma tradição, uma triste tradição, digamos assim. No Congresso Nacional a gente vê essa realidade. Nesse período aí, os deputados, senadores vão para os respectivos estados, municípios, fazerem campanha, tentar ali eleger seus candidatos a vereadores, a prefeitos, e esquecem um pouco o Congresso Nacional, né? Como a gente está dizendo, uma triste, infelizmente, realidade. Por isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou apenas uma sessão para este mês, que é a sessão, pelo menos muito importante para a sociedade, ao menos, que é a sessão na próxima segunda-feira, dia 12 de setembro, para analisar aí a situação de Eduardo Cunha. Mas aí é o que você falou, segunda-feira já é um dia difícil de você ver deputados, senadores ali, exatamente durante essa realidade que eles estão trabalhando nos respectivos estados. O que também não justifica, né? Porque é só uma sessão que está prevista aí para este mês, exatamente para analisar essa realidade aí de Eduardo Cunha. Os aliados de Cunha, Rodrigo, na verdade, pensam aí em algumas estratégias. Primeiro é exatamente a ausência de deputados, não tendo aí um número suficiente. O próprio presidente da Câmara já falou que só vai colocar em votação quando tiver ali um número considerável de deputados. Então, não tendo o quórum, não vai ter como colocar em votação. Existe também uma outra possibilidade que eles cogitam. Qual seria essa possibilidade? Apresentar um requerimento e, em vez de votar a cassação do mandato de Eduardo Cunha, votar em um afastamento dele de 6 meses, por um período de 6 meses. Então, são estratégias que nos bastidores, aliados de Cunha, enfim, vem pensando exatamente nesse dia aí do dia 12 de setembro. Então, vamos ver primeiro se vai ter quórum, né? Se vai ter, de fato, o número de deputados suficientes para abrir a sessão. Lembrando que são necessários os votos de 257 deputados, dos 513, para cassar o mandato de Eduardo Cunha. É um dia bastante esperado, como a gente disse aqui, pelo menos para a população, para a sociedade, né? Já vem há longos meses já a tramitação, enfim, nós acompanhamos aqui no Conselho de Ética, o recurso dele na CCJ, e vamos ver se finalmente vai haver, portanto, um ponto final nessa história, o que os deputados vão decidir. Lembrando que também o presidente Michel Temer espera aí que os deputados, o Congresso Nacional como um todo, votem temas considerados importantes. Até agora, os deputados só votaram a renegociação das dívidas dos estados com a União. São vários pontos a serem analisados e apenas esse foi votado, né? Lembrando que tem aí reforma trabalhista, reforma previdenciária, temas, como nós falamos, espinhosos, temas complicados, que aí mesmo a gente vai ver como é que está a base de Michel Temer, né? Se de fato vamos conseguir aprovar esses temas considerados importantes para o governo. Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora não surpreenderia se tivéssemos mais um adiamento, porque esse caso aí é uma novela. É uma novela e tudo começa a virar em favor do Eduardo Cunha. O primeiro foi aquela presepada do impeachment da Dilma, né? Quando fatiaram o impeachment para livrá-la da suspensão dos direitos políticos. Logo, as pessoas começaram a ter a mesma ideia. Então, por que vamos caçar o Eduardo Cunha se a Dilma, que apesar de tudo que fez, não sofreu uma punição mais severa do Senado Federal? Começou por aí. E agora, tudo que ele precisa é impedir ou conseguir que os colegas deputados, conhece-se a liderança de Eduardo Cunha na Câmara, tudo que ele está tentando fazer é que deputados aliados não compareçam à sessão de votação. Isso por quê?
porque para ele ser cassado são necessários no mínimo 257 votos, que é a metade mais um do plenário. Se 256 a 0 votarem favoravelmente à cassação, ele escapa, porque precisa ter um mínimo de 257 votos. Então ele está jogando nisso. Falou-se também que nesse mesmo dia outra coisa que poderia favorecer o esvaziamento da Câmara seria a posse da nova ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, mas a posse dela está marcada para as 15 horas, é uma hora que não vai atrapalhar em nada a votação ou a sessão de cassação do mandato de Eduardo Cunha. Portanto, o que o país espera é que esse período, esse longo período de impunidade que beneficiou o ex-presidente da Câmara tenha fim no próximo dia 12. E a seguir, ladrões assaltam fábrica de vidros na Estrutural e fazem crianças de 3 anos refém. O Band Cidade volta já.